Olá, bem-vindos mais uma vez, todos os casais, todas as famílias e todos que nos acompanham a este momento. Teremos mais um momento abençoado para a vida de casais. Estaremos a partilhar informação importante e antes de começar, é importante que subscrevas no canal, deixa o seu like, isto é muito importante, e também ative o sino para que, tão logo enviemos uma aula, sejas notificado e recebas esta aula e sejas também abençoado. Vamos começar já com mais uma aula para casais e hoje vamos falar de duas coisas que fazem com que um homem não traia a sua mulher. Duas coisas importantes. A primeira que faz com que um homem não traia a sua mulher é temor a Deus. Temor a Deus não se refere ao homem que simplesmente é cristão ou que simplesmente vai à igreja. Ir à igreja, ser cristão e temer a Deus é diferente. O homem que teme Deus é aquele homem, como a Bíblia descreve Jó, era um homem reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem reto, um homem temente a Deus, que tem temor a Deus, esse homem desvia-se do mal. É um homem que ele próprio esforça-se para não trair, esforça-se para não ser infiel, esforça-se para não mentir, esforça-se para ter uma conduta positiva e boa perante a sociedade, perante a sua mulher, perante a sua família. Um homem que teme Deus não pratica o mal, antes foge do mal. Esse é um homem temente a Deus. É um homem que ele esforça-se para não pecar, para não lesar o coração de Deus. Ele não lesa porque teme Deus. Um homem temente a Deus é diferente de um cristão. Vemos hoje, muitos são cristãos e muita mulher está indignada. Algumas questionam, pastor, por que o meu marido, por que eu vejo a história do irmão A, B ou C? Eles são cristãos, são irmãos da igreja, eles oram, são dirigentes, eles são líderes na igreja. E já ouvi até pastor, ele adulterou, ele mentiu, ele traiu a sua mulher. É homem da igreja simplesmente. Ser homem da igreja ou ser homem cristão não quer dizer que este homem teme Deus. É diferente temer Deus e um homem cristão. E vemos muitos cristãos, infelizmente, mentem. Vemos muitos cristãos, infelizmente, traem. Vemos muitos cristãos, infelizmente, são infiéis, têm má conduta, têm más atitudes, têm mau comportamento, têm maus hábitos, mas são cristãos. E estes são classificados cristãos bebês. Por isso é que o cristão precisa crescer. O cristão não deve permanecer no nível de criança, não. Ou no nível de bebê, não. Um cristão precisa crescer. A sua vida precisa ser transformada dia após dia. Precisa haver renovação da sua própria mente. Um cristão deve estar nesse processo de constante crescimento. Se não tiver neste processo, o cristão, de certeza absoluta,
pode ser aquele cristão que depois chama-se cristão que mente, cristão que trai, cristão bebê, etc. Por isso é que aqui a primeira coisa para um homem não trair que nós dissemos não é um cristão, não. É um homem que teme Deus. Um homem que teme a Deus. Existem cristãos que temem a Deus, cristãos crescidos. Existem até cristãos que não são sequer crescidos, mas temem a Deus. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles tiveram consciência que Deus, se eu fizer algo mal, serei tarde ou cedo julgado. Ele sabe que eu vou pagar pelo mal que eu cometo. E são cristãos que esforçam-se, eles apegam-se na palavra de temor a Deus, de não fazer mal, de não pecar, e chegam a não pecar. Então, por isso é que a primeira coisa para um homem não trair a sua mulher, a primeira coisa que faz com que um homem não traia a sua mulher é o homem que teme a Deus. Por isso é que a Bíblia chama no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Glória, glória. A segunda coisa que faz com que um homem não traia a sua mulher é um homem com princípios. Um homem com uma boa educação. Existem homens que nem sequer são cristãos. Existem homens mundanos. Existem homens que nunca sequer meteram seus pés na igreja. Mas são homens fiéis à sua esposa, à sua mulher. São homens com integridade. Ele mantém a integridade que ele teve no dia lá no altar, que ele disse perante o padre ou perante o pastor e com os testemunhas que são os familiares, as pessoas estavam presentes perante Deus. Ele disse: serei fiel à minha esposa até que a morte nos separa. Prometes? Ele disse: sim, prometo. Existem homens com princípios. Existem homens com educação. Existe homem com integridade, que com isso faz com que ele, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, ele não trai a sua mulher. Ele não é infiel com a sua mulher. Ele não mente à sua mulher. Por quê? Porque ele tem princípios. São aqueles homens que, muitos deles, aí em meio da sua família, foram bem educados. A partir de pequeno lhes foi educado que, olha, quando tu tiveres a tua esposa, a esposa é para cuidar, a esposa é para amar. Um homem só deve ter uma única mulher. Um homem não deve estar a namorar à torta direita. Um homem, quando é casado, não deve ter amante. É apenas com a sua mulher. Há homens que têm esse princípio e eles carregam essa educação de casa. Carregam essa educação dos pais, carregam essa educação dos familiares. E eles não traem mesmo. Não traem mesmo. Aconteça o que acontecer. Por que você não trai, não vai à igreja? Você pergunta a ele diz que eu não posso ter a minha mulher. Não posso. Simplesmente não posso. Fui educado assim. Eu tenho esse princípio. Eu tenho integridade. Eu falei com a minha boca. E eu tenho que preservar aquilo que eu falei. Eu falei com a minha boca perante o Padre. Isto é a integridade de um homem. Um homem precisa ser íntegro, precisa ser escravo das suas palavras. Um homem precisa fazer o que ele fala e falar apenas o que ele pode fazer. Este é um homem íntegro. Então, estas são as duas coisas que faz com que o homem não traia. A mulher que diz: pastor, o meu marido não é cristão, o meu marido pertence a outras crenças,
o meu marido pertence à crença muçulmana, o meu marido pertence a A, B ou C. Será que para ele ser um bom marido só tem que ser cristão? Não. Para ser um bom marido não tem que ser só cristão. Mas nós aconselhamos que as pessoas sejam cristãs, porque nós acreditamos em Jesus Cristo e nós cremos em Jesus Cristo. Se você crê em outra coisa, podes até crer em outro Deus, em ter outra crença, mas se tiveres esses princípios, se tiver essa integridade, o homem pode não trair a sua mulher apenas por causa dos seus princípios. Agora, a vantagem que nós temos de cristãos e cristãos que temem Deus, cristãos que acreditam em Deus, cristãos que confiam em Deus, porque nós cremos a partir do fundo do nosso coração que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Por isso é que aconselhamos que quem não é cristão aceite Cristo. Porque Cristo, a história de Cristo é muito maravilhosa. A história de Cristo dizia um israelita que lá em Israel chamamos de Jesus Cristo como nosso irmão, porque vimos-lhe a nascer, os nossos ancestrais viram-lhe a nascer de Maria e o seu pai. E Maria era uma pessoa normal, como qualquer uma mãe daquele tempo. Só que teve essa graça e concebeu por esta graça divina Jesus Cristo. Então temo-lo como nosso irmão. Mas um irmão com diferença, dizia um dos israelitas. Isso foi marcante para mim. Ele dizia: Jesus Cristo foi um irmão e até hoje consideramos-no como um irmão com diferença, porque Jesus Cristo é o homem, mas aqui enquanto na terra era o homem e até hoje continua a ser o homem, ao mesmo tempo Deus, mais falado em todo o mundo, com uma história que impactou o mundo inteiro. E ele dizia: le muy famoso del mundo. Jesus Cristo, o mais famoso do mundo. A história dele existem provas inevitáveis. Em Israel existem provas de que um homem que só pode ter alguma habilidade extraordinária quando esteve aqui, o que ele fez, onde andou, o que aconteceu através da vida dele, é maravilhoso. Então, aconselhamos você que não aceitou Jesus Cristo, que não acreditava em Jesus Cristo, aconselhamos que acredite. Ele diz que ele não disse eu sou um caminho, ou sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso, aconselhamos que tenhas Cristo, porque se você tiver Cristo, amar Cristo, aceitar Cristo, obedeceres Cristo e tiveres Cristo no fundo do teu coração, você não vai trair. Se você tiver Cristo no fundo do teu coração, você for obediente a Cristo e aos seus ensinamentos, você vai ter temor a este Deus que é Jesus Cristo. E se você tiver princípios, boa educação, você for um homem íntegro, você também poderá não trair. Essas são as duas questões, são as duas coisas principais que fazem um homem não trair a sua mulher. Deus abençoe, estarei convosco no próximo vídeo e será abençoado. Deus esteja com todos vocês.